Olá, estudante do quinto ano, tudo bem com você? Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Luciana e estamos juntos para mais uma aula de olho nos textos. E você já sabe que essas aulas são muito especiais, que são aquelas aulas em que nós olhamos com mais cuidado para os textos, analisamos textos diferentes, para nós estarmos sempre atentos, antenados com tudo que está acontecendo. Mas antes disso, vamos aos nossos recados iniciais, não é mesmo? Porque nunca é demais nós lembrarmos. Sentar no local confortável quer dizer eu sentar no local em que eu consiga prestar atenção na aula, interagir com a professora, fazer as atividades. Usar sempre máscara, sempre que você precisar sair de dentro da sua casa, coloque a máscara, porque cuidando de você, você cuida de quem está próximo a você também. Logo, logo, tudo isso vai passar e aí não será mais necessário. Mas, por enquanto, use essa máscara. Lavar bem as mãos, mantê-las sempre higienizadas. Isso é muito importante. Se eu não tenho como lavar a mão naquele momento, eu uso álcool em gel. E quando eu lavo a mão, torneira fechada enquanto eu saboo a mão por conta da falta d'água. Outra questão importante é evitar ficar tocando o rosto o tempo inteiro, certo? Vocês estão vendo aí no desenho, né? O que nós temos aqui, né, em torno da gente. Tudo bem? Bom, mas e para essa aula? Você já separou os materiais? Então vamos conferir aí? Então, caderno, lápis, borracha, apontador. Para essa aula vai precisar da régua para construir o nosso cartão resposta, o nosso gabarito, que eu já vou falar um pouquinho qual que nós vamos usar na aula de hoje, certo? E sempre que aparecer essa imagem, quer dizer que você vai fazer o registro. E o registro vai ser feito nesse cartão resposta. Bom, mas só isso que nós vamos precisar para essas aulas de olho nos textos? Não, você já viu aqui na minha mesa, né? Nós vamos precisar das plaquinhas para você só pegar a plaquinha, dar a resposta certa, enquanto nós fazemos as atividades para você fazer depois a conferência e registrar no seu gabarito. Falando em registro, vamos para o primeiro registro da aula de hoje? Então, olha lá, marca a data de hoje, a aula 78, língua portuguesa. Registro feito? Muito bem. Então, o que faremos na aula de hoje? Na aula de hoje, nós vamos retomar a nossa logo lá. Então, o que é importante a gente sempre pensar? Que os textos, a maioria deles, são compostos por palavras, mas nós temos textos que também têm imagens. Então, é o caso da logo, que ela é composta por imagens e palavras. Por quê? Porque elas precisam uma da outra para construir um sentido. Certo? Então, quando a gente fala de logo, seja ela qual for, geralmente ela vai ter sempre essa associação de palavra e imagem. Há algumas que usam apenas a imagem e que você já consegue identificar qual é o sentido dela. E afinal, né, os textos estão aí ao nosso redor, né? Diferentes tipos, diferentes gêneros de texto, né? Então, que nós tenhamos esse olhar, por isso essas aulas, para que nós tenhamos esse olhar e identificar o que cada gênero tem, qual é a finalidade de cada um, como que cada um se constrói, certo? E um deles é o cartão resposta. Nós vamos construir o nosso cartão resposta, que a gente chamava de gabarito, certo? Então, o cartão resposta, nós temos vários exemplos, vários modelos, como vocês podem ver aí, tá? Estou sempre trazendo esses modelos, porque são os modelos que nós mais utilizamos na escola. Mas pode ter outros? Sim, pode ter outros. E esse aqui, ó, o último, é o modelo que nós vamos usar na aula de hoje.
Então você vai pegar a sua régua e vai construir o seu cartão resposta da aula de hoje. Prontinho? Teu cartão resposta tá certo? Lembre-se, a gente foi chamando de gabarito justamente para a gente ir associando aos poucos. Bom, então nós vamos começar a nossa análise dos textos, porque a nossa aula se chama De Olho nos Textos. E a ideia da aula de hoje é nós analisarmos vários textos diferentes. Alguns com mais de uma questão, né? Outros com uma questão só, mas aí a gente vai vendo ao decorrer das aulas. Você construiu um gabarito com 10, né? Só que pode ser que a gente faça as 10, pode ser que não. Vamos ver como que vai ser o andamento da aula. Então eu já vou colocar para você aí a questão 1 e vou dar um tempo para que você analise a questão 1. Você vai ver que dentro desse gênero tem algumas palavrinhas muito pequenininhas que você não precisa, tá, se esforçar para ler. Olhe o texto maior, olhe as imagens com muita atenção, certo? Então, tempinho para você fazer a questão 1. Leu com atenção esse gênero? Então, até o enunciado já diz, né? Ó, o cartaz ao lado divulga. Por que que eu posso afirmar para você que é um cartaz? Vamos analisar isso antes, para depois a gente ver o que ele está divulgando, certo? Então, olha lá comigo. Nós temos esse cartaz. O cartaz ele é composto por palavras e por imagens. Então, ele precisa dessas duas informações. Dentro desse cartaz, eu tenho que ter a informação principal. Lave sempre as mãos com água e sabão. 2 pontos. Previne doenças. Esse é o assunto principal. E você ganha saúde, certo? Depois, o que que nós temos? Nós vamos ter aqui, ó, um texto. E dentro desse texto, nós vamos ter o slogan que eu já vou falar qual é. Então, aquele textinho ali que você não precisava ler neste momento. Por quê? Porque com o texto maior você já conseguiria responder a questão. Então vamos ler ele agora juntos. Micróbios, vírus e bactérias estão em todos os lugares. E o jeito mais simples de evitá-los é lavando as mãos com água e sabão. É uma ação simples que evita doenças e salva vidas. Agora vem o slogan desse cartaz. Mãos. Toda vez que você lava, ganha saúde. Então, vocês viram que o slogan desse cartaz está depois desse pequeno texto que ele colocou abaixo do texto principal, certo? E aí, o que mais nós temos? Aqui, ó, público-alvo, que é a imagem. A quem se destina? Não tem essa pergunta ali. Mas se tivesse, o que você me responder? Qual é o público-alvo aqui? Provavelmente crianças, porque olha a imagem. São desenhos.
e geralmente quando nós usamos desenhos, quer dizer que é direcionado a esse público, certo? E embaixo ali nós temos o passo a passo de como lavar as mãos. Por isso que eu falei que não precisava você se preocupar muito em ler ali, né? Porque até nem dá para ler, né? Mas aqui eu trouxe o cartaz como um todo para você ver. E ele diz lá, ó, mais ainda que esse cartaz é do Ministério da Saúde, né, do governo federal, que diz 15 de outubro, Dia Mundial de Lavar as Mãos. Mas isso não quer dizer que você vai lavar a mão só, as mãos, né? Só em 15 de outubro. As mãos têm que ser lavadas todo dia, todo tempo, sempre quando você mexer em alguma superfície, certo? Ou sair e voltar da rua. Bem, mas pensando nisso, então, o que ele está divulgando aqui? O que a gente pode falar que ele está divulgando? Ele está divulgando um serviço? É um serviço que ele está divulgando? Não é um serviço. Ele está divulgando uma ideia? Pode ser. Então deixa ela guardadinha aí. Ele está divulgando um produto? Então está divulgando um produto para você comprar esse produto? Uma teoria? É um cartaz científico que ele está divulgando uma teoria? Também não. Então a resposta certa é a letra B. Então marque aí no seu cartaz. No seu cartaz não, né? No seu cartão resposta. Número 1, letra B, certo? Vamos para a questão 2? Então a questão 2 nós vamos fazer juntos. Então no texto, então agora eu trouxe aquele texto que estava abaixo do texto principal. Então o texto diz assim: micróbios, vírus e bactérias estão em todos os lugares. E o jeito mais simples de evitá-los é lavando as mãos com água e sabão. É uma ação simples que evita doenças e salva vidas. Vem o slogan agora: mãos. Toda vez que você lava, ganha saúde. A palavra destacada se refere. Que palavra destacada? Vou destacar agora lá. Olha lá. Evitá-los. Vou até colocar maiorzinho aqui, ó. Então, ele está perguntando para mim, essa palavra destacada está se referindo a quem aqui no meu texto? Vamos ler as opções? Letra A, aos micróbios, vírus e bactérias. Ele falou sobre isso no texto? Falou, mas evitá-los está se referindo a ele? Vai pensando aí. Letra B, a água e sabão? Ele falou sobre água e sabão, mas evitá-los está se referindo a água e sabão? Nós temos que evitá-los? Eu acho que é o contrário, né? Letra C, aos micróbios, vírus, bactérias e sabão? A gente acabou de ver que sabão não, que nós não podemos evitar sabão, então não pode ser essa. As doenças e vidas? Nós temos que evitar doenças, sim, e vidas? Não, né? Então vamos ver direto no texto, olha lá. Então nós temos lá quem se refere, olha lá, evitá-los, olha a flechinha está me dizendo que é micróbios, vírus e bactérias. Então é isso que nós temos que evitar. Por isso a importância de lavar as mãos com água e sabão. Então é isso que tem que ser evitado. Micróbios, vírus e bactérias. Então, questão 2, você vai marcar lá a letra A. Certo? Muito bem. Agora que a gente já analisou um pouquinho o cartaz, vocês vão fazer a próxima questão. A questão 3, sozinhos. Então, leia com atenção o texto e aí responda qual é a alternativa correta de acordo com o enunciado. E eu já vou te dar uma dica aí, ó. Ele quer saber qual é a opinião sobre o filme. Então, leia com atenção já pensando aí qual é a opinião.
leu com atenção o texto, viu que é curtinho, né? E o que ele queria de você? Qual é o trecho que apresenta uma opinião? Opinião, quer dizer, é o que a pessoa que escreveu acha do filme. Vamos ler o texto inteiro e depois nós vamos olhar cada uma das alternativas no texto para nós pensarmos. Claro que você já pegou sua plaquinha aí e já sabe a resposta. Então vamos lá. O carismático Gru e família retornam para sua terceira aventura nos cinemas, com Meu Malvado Favorito 3. Seguindo a linha dos filmes anteriores, as questões familiares são o mote do filme. Mote quer dizer assunto. Agora apoiadas pelo aparecimento do irmão gêmeo de Gru, Dru. Os dubladores da versão brasileira foram excelentes, fazendo um trabalho primoroso. E as músicas trouxeram ótimas lembranças para os pais, com o melhor dos anos 80, nas trilhas do vilão principal. Assista Meu Malvado Favorito 3 e descubra todas essas questões. Bom, nós lemos aqui o texto. E dentro desse texto, só um trecho deles é a opinião. Então vamos analisar todas as opções? Então a primeira diz assim, letra A. As questões familiares são o mote do filme. Isso é uma opinião ou isso é um fato? Isso é um fato. Quando ele diz que as questões familiares são motes, são o assunto do filme, é algo que ele está constatando. Ele olhou aquilo e registrou. Você vai olhar, também vai registrar a mesma coisa. Então, é isso que está dentro da narrativa do filme. Letra B. Letra B diz assim, agora apoiadas pelo aparecimento do irmão gêmeo de Gru, Dru. Também é o quê? Um fato. Por que é um fato? Porque eles também estão constatando o aparecimento do irmão. Que você também, ao assistir ao filme, iria verificar. Então isso não é a opinião do autor, não. Vamos para a próxima lá. Letra C. Os dubladores da versão brasileira foram excelentes. Opa! Foram excelentes. Excelentes é uma qualidade, uma qualificação, uma característica que eu estou dando. Quer dizer que os dubladores fizeram muito bem. E isso é uma opinião minha. Você pode estar assistindo ao filme e falar, eu não achei isso. Ou eu achei melhor ainda. Certo? Então, quando a gente tem lá os dubladores da versão brasileira foram excelentes, quer dizer que aí já está a minha opinião. A opinião de quem escreveu. Que não fui eu que escrevi não, tá? E a última lá, letra D. Assista Meu Malvado Favorito 3 e descubra todas essas questões. Então, isso aqui ele só está falando para você, ó, assista lá e descubra isso. Vocês estão vendo que aqui no finalzinho do texto tem reticências, quer dizer que esse texto tem mais informações ainda. Então, pode ser que ele traria mais questões sobre o texto, com opinião ou só com fato, né? Mas o que importa é que nesse trecho que nós analisamos, ele falou que os dubladores da versão brasileira foram excelentes, por isso que isso é uma opinião. Opinião de quem assistiu. Então, você tem certeza que pegou aí a plaquinha C. E você vai marcar aí, então, na questão 3, letra C. Marcadinho? Muito bem. Então, agora nós vamos para a questão 4. Leia com bastante atenção, que essa aqui vai precisar um pouquinho mais do seu olhar. Leu com atenção?
esse poema Sem Casa, da Rosiana Unhai. Então nós vamos ler juntos e depois analisar o que o enunciado quer da gente, certo? Então vamos lá. Tem gente que não tem casa, mora o léu debaixo da ponta. No céu a lua espia esse monte de gente na rua como se fosse papel. Gente tem que ter onde morar, um canto, um quarto, uma cama, para no fim do dia guardar o seu corpo cansado. Com carinho, com cuidado, que o corpo é a casa dos pensamentos. Que belo poema, não? Vocês viram que esse poema não tem rima, mas ele trata de um assunto muito próximo, né, do nosso cotidiano, né? As pessoas que não têm moradia. E ela fala isso de uma forma tão emocionante pra gente, né, que faz a gente refletir, né, se sensibilizar, né, com a história, com o seu poema. Então vamos ver o que a questão 4 quer da gente. De acordo com o poema, guardar o corpo. Onde aparece isso lá? Olha lá, ó, guardar o seu corpo. Veja, quando eu falo guardar o corpo, eu posso ter várias interpretações. Mas para eu saber o que de fato o poema quer me dizer, eu tenho que reler a estrofe todinha, para depois nós analisarmos aqui as alternativas, certo? Então vamos ler de novo a estrofe. Gente tem que ter onde morar, um canto, um quarto, uma cama, para o fim do dia guardar o seu corpo cansado, com carinho, com cuidado, que o corpo é a casa dos pensamentos. Então, o que ela está dizendo? Que guardar o corpo pode ser empacotar o corpo? Não, né? A gente não vai empacotar o corpo, colocar o corpo dentro de um pacotinho ali e deixar ele descansar. Não, né? Ah, mas olha a letra B, já dei até a dica, né? Descansar o corpo, porque a gente precisa ter um local confortável para descansar o corpo, para os nossos pensamentos se renovarem, para nós descansarmos bem, para outro dia começarmos um novo dia, né? E sempre com muito cuidado e muito carinho. Então, guardar o corpo é necessário. Todos nós precisamos dormir bem, estar confortável, né? Esconder o corpo, então guardar o corpo é esconder o corpo? Não, né? A gente já viu que não, que aqui guardar o corpo quer dizer descansar esse corpo para no outro dia começar tudo de novo. E acarinhar o corpo? Não, quando ele fala lá com carinho, com cuidado, é que ele tem que cuidar do meu corpo. Eu tenho que me cuidar, principalmente em relação ao descanso, certo? Então, a questão 4, essa aqui exigiu um pouquinho mais a gente, né? Você vai marcar lá, então, a letra B, certo? Bem, agora a gente vai analisar uma bula de remédio. Só que eu vou já te dar uma dica para você fazer aí primeiro. Leia o enunciado e aí você vai olhar para a bula, que fica mais fácil aí para você relacionar, para não precisar ler a bula inteira, porque nós não vamos precisar de todas as informações da bula, tá bom? E aí, já sabe qual é a resposta certa? Lembre-se que eu dei a dica, vou ler o enunciado para saber o que eu vou ler dessa bula. Não vou precisar ler ela neste momento inteira, tá bom? Então vamos começar pelo enunciado. Ao ler um trecho da bula, podemos afirmar que essa pomada, olha a dica, é indicada para pessoas que apresentam. Então, o que eu vou ler da bula para me ajudar a responder? Vocês estão vendo que a bula ela traz vários títulos, né? Por quê? Porque cada título traz uma informação. Então, primeiro lá, eu tenho o título, né? O nome da pomada, Pomadox.
Depois eu tenho apresentação, composição, indicações, contraindicações, modo de usar, posologia, reações adversas, precauções e outras informações adicionais, tá bom? Bem, mas ele tá falando que é indicada, então eu vou direto para indicações, né? Então olha lá, ó. Indicações. Então eu vou ler o que ela é indicada, para que ela é indicada. Então vamos ler lá. Indicações. Pomadox é indicada para o alívio das inflamações e coceiras causadas por doenças de pele. Bom, agora eu vou voltar para as alternativas, porque eu já li o que me interessava neste momento ali, certo? Na bula. Então vamos lá. Letra A, ressecamento da pele. Em algum momento ele falou em ressecamento da pele ali na indicação? Não, então não pode ser a letra A. Letra B, inflamação nos pés. Em algum momento ele falou sobre inflamação nos pés? Não falou também. Coceira nos olhos? É indicada uma pomada para coceira nos olhos? Não, né? Essa aqui não. Eu não sei se pode pôr pomada nos olhos, né? Não sei, mas essa aqui não. E letra D, doenças de pele. Ah, doenças de pele ele falou, olha lá, ó, causadas por doenças de pele. Então aqui a resposta certa é letra D. Letra D, certo? Mas veja, a gente tem outras informações que apareceram nas alternativas e que essas informações elas se encontram na bula, mas não é o que eu preciso pelo enunciado, porque o enunciado só queria me dizer, né, para que ela é indicada. Então vamos ver lá. Ele traz reações adversas, que é uma informação que apareceu aqui nas alternativas. Olha lá. O medicamento pode provocar as seguintes reações adversas locais: queimação, coceira, irritação e ressecamento. Olha só, ressecamento, letra A. E outra informação que nós temos aqui, ó, que é a coceira, né? Tem lá, ó, queimação, coceira e irritação. E coceira também, certo? E inflamação nos pés está completamente fora de cogitação, porque não é inflamação nos pés, certo? Outra questão que ele colocou aqui, que é muito importante, até eu falei 2 vezes. Não use medicamentos sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde. Essa informação é muito importante. Nós não podemos usar nenhum medicamento sem o aval do nosso médico, sem ele dizer o que a gente pode ou não pode consumir, certo? Então nós não podemos nos automedicar em hipótese nenhuma, porque isso pode causar danos, às vezes irreversíveis para o nosso corpo, para a nossa saúde, certo? Então vamos conferir lá o nosso gabarito. Então a questão 5 ficou letra D, ok? Vamos para o próximo texto? Esse texto nós vamos ler juntos, então eu quero que você agora, enquanto eu leio, certo? Preste bem atenção, porque aqui é interpretação do texto inteiro. Eu vou ler bem devagar, então eu quero que você esqueça que nós temos alternativas aqui e acompanhe a leitura atentamente. Se quiser acompanhando também enquanto eu estou lendo aí na tela, acompanhe, certo? Então vamos lá. A boneca Guilhermina. Esta é a minha boneca, a Guilhermina. Ela é uma boneca muito bonita, que faz xixi e cocô. Ela é muito boazinha também. Faz tudo o que eu mando. Na hora de dormir, reclama um pouco. Mas depois que pega no sono, dorme a noite inteira. Às vezes ela acorda no meio da noite e diz que está com sede. Daí eu dou água para ela. Daí ela faz xixi e eu troco a fralda dela. Então eu ponho a Guilhermina dentro do armário, de castigo. Mas quando ela chora, eu não aguento. Eu vou até lá e pego a minha boneca no colo. A Guilhermina é a boneca mais bonita da rua. Nossa, essa boneca Guilhermina é muito especial mesmo, hein?
ela faz... vocês não dá para colocar o bebê de verdade dentro do armário, né? A boneca ela pode colocar. Agora, pensando nisso, o texto trata principalmente. Então, qual é o assunto principal do texto? Por isso que eu falei para você. Vou ler o texto devagar, acompanhe e preste só atenção. Então, eu vou ler as alternativas. Letra A. Das aventuras de uma menina? O texto falou em algum momento sobre aventura? Não, né? Tá falando sobre quem? Sobre a boneca. Letra B. Das brincadeiras de uma boneca? Não, né? Porque é uma boneca. A boneca não sai brincando sozinha, não é ela que cria a brincadeira. Quem cria a brincadeira é quem é dono da boneca. Letra C. Do dia a dia de uma menina? Ela tá dizendo que ela faz isso todo dia ela pega a boneca, todo dia ela só brinca com a boneca? Não tá dizendo isso, tá dizendo que ela cuida, né? E letra D. De uma boneca muito especial, né? Então tá vendo que essa boneca é muito especial para essa garota, para essa menina. Por isso que ela cuida dessa boneca com tanto amor, porque ela gosta da boneca. Mas não podemos dizer que é o dia a dia de uma menina é só isso, que é só ficar com a boneca. Ela pode ter outras coisas para fazer. Mas nesse texto ficou claro que naquele momento a boneca é muito especial para ela, porque ela desenvolve algumas situações, algumas brincadeiras, a criatividade também, certo? Então, você vai marcar lá 6, letra D. Marcou? Muito bem. Então, agora a próxima questão você vai fazer sozinho. Então, leia com atenção esse próximo texto aí e pegue a plaquinha da resposta correta. É fogo. Vamos ler esse texto? Vamos ler juntos agora. Um maluco telefona para o corpo de bombeiros informando que está pegando fogo no hospício. Menos de 10 minutos depois, olha as viaturas chegando no local. Os bombeiros saltam do carro e o comandante pergunta: onde é o fogo? E o louco? Vocês vieram tão depressa que eu ainda não acendi. É uma anedota, né? E bem engraçada por sinal. Então vejam que ela traz esse humor pra gente, né, sobre uma situação que a gente sabe que não pode acontecer, né? Porque não podemos ligar pro corpo de bombeiros assim, só